Ah, não tem nenhum problema. Pronto. Então, apresentar a professora Joana Cruz. Ela é investigadora externa do Centro de Investigações e Intervenção Educativas, da Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação da Universidade do Porto. Ela é doutorada em Ciências da Educação e mestre em Psicologia Desviante, ambos pela Faculdade de Psicologia e de Ciências Sociais da Educação da Universidade do Porto. E a sua investigação centra-se no poder transformador da arte, com especial foco na metodologia do teatro do oprimido, visando promover o envolvimento cívico e político entre os jovens. Participou em vários projetos de investigação europeus, como o Climatic, Connecting Citizenship and Science for Climate Adaptation, e o CATCH, Constructing Active Citizenship with European Youth. Atualmente, ela integra a equipe de avaliação do projeto internacional Poder, Power Dynamics in Education Revisited, e é co-criadora e co-coordenadora do Laboratório Teatro e Política, uma parceria entre a Associação Talking Turtle e o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Concebe e facilita oficinas do teatro do oprimido, explorando e redefinindo as potencialidades transformadoras dessa forma artística dinâmica. Eu tenho que dizer que é um prazer imenso estar moderando esse seminário, professora, e o palco é seu. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fiquei muito entusiasmada com a possibilidade de falar com vocês. E na verdade, eu não programei assim, ou seja, eu vou falar um pouquinho, mas o que me interessa mais é a segunda parte do debate. E acho que se, não sei, se para as pessoas daqui for um impedimento a questão do vídeo, não sei se a dada altura poderíamos cortar para estarmos mais à vontade. Pronto, acho que depois podemos rever essa questão. Não sei qual é a vossa o vosso compromisso para outros colegas em termos de depois mostrar isto para fora, mas seria interessante depois ter mais caras e ter assim um debate um bocadinho mais interessante, que acho que é a parte que menos para mim que me anima mais e acho que é mais interessante para todos nós, enquanto estudantes. Somos todos um bocado estudantes, um bocado professores, não é? Eu vou assim, como a coisa é de 15, 20 minutos, vou já começar com. Tenho assim um PowerPoint só de guiar, só para guiar e só para dar umas luzes sobre o que é isto de teatro oprimido, porque muitas vezes as pessoas não sabem quando pedem para falar sobre teatro oprimido, portanto eu vou começar por aí, o que é isto do teatro oprimido. Não vou aprofundar muito e depois vou dar alguns exemplos como eu própria utilizo o teatro oprimido e como é que integrei também o teatro oprimido com a minha investigação. Pronto, e vai ser tudo um pouco ao de leve para depois também termos hipótese de fala. E vou tentar compartilhar isto direitinho, vocês ajudem-me. Tá, não tá? Tenho só pôr para ampliar. Isso, Está só ampliado? tá assim. Pronto, então o título que vocês deram, Teatro Oprimido da Arte, a Ação Política. Interessante, o título chamou-me logo a atenção porque por esta diferenciação entre arte, ação política e teatro oprimido, porque no fundo o teatro oprimido faz esta combinação e a própria arte é já em si política, é discutível, mas o Boal trouxe-vos também em provocação esta frase, este é o Augusto Boal, o criador do teatro oprimido. Um, Pronto, ele foi diretor artístico, encenador, durante muitos anos de teatro Ariana, no Brasil, e depois, a partir dos anos 60, começa a investigar mais profundamente um outro sistema de fazer teatro, e começa a montar, a evoluir na montagem do teatro oprimido até à década de 90, 2000. Ele deixa-nos em 2019, portanto não foi assim há tanto tempo. E até lá teve sempre a tentar, no fundo, a tentar combater alguns problemas com que se deparava no âmbito da realidade e também do âmbito artístico, e a tentar desenvolver um método que respondesse a esses problemas. Portanto, é mesmo uma metodologia viva e acho que nós temos esse dever de continuar a fazê-lo vivo, esta metodologia. Como disse bem, acho que não estava aqui ainda, mas a colega, acho que era a Rafaela, da questão entre a técnica e a metodologia, depois podemos falar sobre isso. Então ele diz que todo o teatro é necessariamente político, porque política são todas as atividades do homem e o teatro não é mais do que uma das atividades do homem. E é também a forma como nós expressamos todos. E eu trouxe-vos aqui uma
pequenina, vou só mostrar um. Ele não é pequenino, ele tem 47 minutos, penso eu. Mas eu queria só mostrar esta primeira 2 minutos, porque gostava que ouvissem a voz dele e, e pronto, e gostava que tivessem, que às vezes depois uma pessoa não vai pesquisar e assim ficam com a voz dele aqui. Digam-me só se depois se ouvem. Olá, boa noite. Tá sem som? Atenção! Pois, eu acho que há aqui uma forma de compartilhar também o som. Compartilhar som, aqui está. Obrigada, Renata. Pronto, viram aqui que é. Agora sim. Não só casamentos e funerais são espetáculos, mas também os rituais cotidianos, que por sua familiaridade não nos chegam à consciência. Não só pompas, mas também o café da manhã e os bons dias, tímidos namoros e grandes conflitos passionais, uma sessão no Senado ou uma reunião diplomática, tudo é teatro. A vida a gente sabe sempre como é que termina. Eu acho que a natureza, ela permite a vida, mas exige a morte. Então tudo é transitório. Todo o início da vida é pensamento sensível, não é pensamento simbólico, né? Então é sensível, é arte. O início da vida é arte, é estética. Não é um cara que tá num outro mundo. Eu vou parar aqui porque, pronto, porque acho que temos também conversa para ter, mas eu queria vos mostrar essa parte não só para vocês verem como é que ele é, mas também porque levanta aqui a questão entre o sensível e o simbólico e também porque traz esta ideia da cotidianidade e que também que está depois ligada à questão política. E não sei se repararam que o início quando eu vi isto sozinha, pareceu-me super rápido, aqueles 23 segundos, e agora pareceu que demorou bastante, os 23 segundos de publicidade inicial. E eu estava a pensar que é mesmo o poder do teatro é esse, esta ampliação que tem quando estamos todos juntos a ver algo, ou quando estamos todos juntos em observação de algo comum, dá outra ampliação. E, no fundo é um bocadinho isso que está também no teatro, e esta frase que eu depois escolhi dele, aqui aliada ao vídeo, que é esta ideia do teatro nos dar a capacidade de nos vermos a nós mesmos em ação. E portanto nos conseguimos ver de fora e não só ver-nos a fazer, a ser, a pensar, a sentir, ver-nos em todas as nossas possibilidades. Deixa eu só- Então, esta é uma árvore de teatro oprimido. Vocês certamente, se alguns já ouviram falar de teatro oprimido, conhecem pronto, esta árvore é assim o grande símbolo do teatro oprimido, porque no fundo sintetiza as grandes ideias do que é esta metodologia. E como vemos, é um bocadinho o colega falou entre a diferença de técnica, método, metodologia, enfim, podemos ir mais para isso no final, mas no fundo
o teatro oprimido é um conjunto de técnicas, acho que podemos chamar isso, o teatro jornal, o arco-íris do desejo. Dentro do arco-íris do desejo tem várias técnicas também, o teatro invisível, o teatro fórum, que no fundo são alimentadas por estas raízes de história, política, participação, filosofia, e baseiam-se sempre nestas quatro possibilidades do ser humano, que é o som, o movimento, as imagens e a palavra, que todas pertencem ao nosso corpo em ação. Depois, quando subimos um bocadinho, vou só assim brevemente dizer algo sobre esta arte, porque acho que sintetiza bem o todo, o teatro oprimido. Quando subimos um bocadinho o tronco, vemos os jogos e exercícios. Isto chama-se jogos e exercícios porque, no fundo, são jogos e exercícios que se juntam, porque não são só jogos, ou seja, a ideia não é só o playfulness, o jogo por jogo, a diversão, é dentro do jogo encontrar o exercício, no fundo encontrar a intelectualização do exercício, a consciência crítica, todos os jogos que ele propõe têm depois uma dimensão que também leva ao racional e ao entendimento do mundo de uma outra forma e da relação com o outro e com o mundo. E depois passamos para o teatro-imagem, se bem que se formos mais reais com o método, ele começou a montar o método teatro do oprimido através do teatro-jornal, nos anos 60. O teatro-jornal vem na época de censura, da ditadura militar do Brasil, onde já não há hipótese de ler os jornais tal como eles vêm, ou os jornais estão a ser alvos de censura, e portanto o que eles começam a fazer é, ok, já que não há possibilidade de termos acesso às notícias e à realidade que está realmente a acontecer, vamos criar o nosso próprio teatro que mostre o que é que está realmente a acontecer. E faziam isso de uma forma em que havia várias formas, mas uma das formas era juntarem notícias de uma forma em que o que pode ser dito se junte com uma espécie de colagem e que dê um outro significado que está invisível naquele texto, mas que se torna visível no teatro e nessa interação, nessa colagem. Mas também é mais do que isso. No fundo, ele usou o teatro-jornal, é um conjunto de 9 técnicas, em que ele expunha essas 9 técnicas a um público e dizia, ok, aqui estão as técnicas que vocês podem pensar nas notícias e, portanto, podem usar estas técnicas para pensarem nas notícias que estão a ser divulgadas nos vossos sítios. Portanto, ele fazia isto em diversos lugares e, portanto, dava às pessoas a possibilidade de terem o acesso aos meios de teatro, que é um dos grandes contributos do teatro oprimido, é esta tentativa de devolver os meios de produção teatral às pessoas e, portanto, não só democratizar o acesso à cultura, mas a democracia, a diferença entre a democratização e a democracia, que as pessoas poderiam fazer teatro elas próprias, dar-lhes os meios. E os outros, vou passar um bocadinho rápido, porque o tempo vai fluir, mas o teatro-imagem, no fundo, ele teve no Chile a dada altura, no Chile teve a trabalhar com pessoas indígenas que não falavam a sua língua, portanto não se entendiam verbalmente e portanto estavam em processo de alfabetização, a maior parte dessas pessoas, e começou a trabalhar apenas com o corpo e com as imagens que o corpo mostrava e tinha disponíveis e portanto cria aqui o teatro-imagem é lá está, um conjunto de técnicas também, porque tem várias possibilidades de pôr o corpo em ação, seja em movimento, seja estático, seja na criação do real, do agora ou de um possível real que o nosso corpo pode já fazer e não precisa de esperar o futuro. Depois podemos subir para o Teatro Fórum, e o Teatro Fórum, eu penso que o Teatro Invisível vem antes do Teatro Fórum, portanto o Teatro Invisível vem quando ele vai ao Peru, vai porque é exilado do Brasil. Pronto, eu estou a passar um bocado a parte da realidade política que está a acontecer, mas Boal teve várias vezes que se exilar, uma delas para a Europa. O Boal tem pais portugueses, portanto teve essa facilidade em vir para a Europa, onde ficou muito tempo e uma boa parte da família do Boal ainda está cá a viver, nomeadamente em França. Portanto ainda tem as raízes e tem assim a sua continuidade ainda cá na Europa. O Teatro Invisível vem numa época completamente impossível ou muito impossibilitada de fazer teatro e de dizer seja o que fosse contra o sistema, e portanto ele começou a criar formas de fazer teatro sem que se apercebesse, sem poder ir preso, sem que pudesse ir preso, e portanto a fazer um teatro em que ninguém soubesse que era teatro. E portanto há várias histórias que ele conta. Eu gosto particularmente de uma porque acho que é muito atual, que
e não sei se foi nesta altura ou se foi um bocadinho mais tarde, que é simplesmente uma coisa muito simples, como exemplo, Teatro Invisível, ele vai ao restaurante, come muito o que lhe apetece comer e no final diz, ora bem, eu não tenho dinheiro comigo, eu não tenho forma de lhe pagar, portanto eu gostava de lhe pagar com tempo. Quanto tempo é que o meu trabalho vai demorar para lhe conseguir pagar esta refeição? E isto cria uma discussão, claro, mas não pode ser, nanana, mas quanto tempo, qual é o vosso salário? De repente já estão os empregados envolvidos com o baixo salário que têm do seu emprego, portanto está sempre ligado a esta parte de cima, tudo o que ele tem criado, criou e foi fazendo, está sempre ligado com ações sociais concretas e depois continuadas também. Por exemplo, esta questão do teatro jornal, quando ele foi fazer, muitas vezes fazia com grupos que de alguma forma já se conheciam, mas alguns deles, por causa da ditadura, estavam um pouco fragmentados. Então, muitas vezes as pessoas começavam por fazer o teatro-jornal e começavam por aprender ou fazer uma peça de teatro-jornal, todos juntos, e depois paravam de fazer o teatro-jornal e já remontavam o sindicato que tinham deixado para trás, ou seja, já se reorganizavam. Portanto, era uma forma também de no fundo, criar condições para a organização coletiva. Isso sempre foi, assim, uma das ligações do mundo das artes de teatro com o mundo da política. Depois temos o Teatro Fórum, mais logo, se tiverem interesse particular, posso contar uma história sobre isso, mas no fundo é a ideia de que não é possível... no fundo, ele criou o Teatro Fórum no momento em que percebeu que não era possível ensinar aos outros o que fazer, que era uma coisa muito, muito comum no teatro da época, em que no fundo se mostrava o herói revolucionário e, portanto, possibilidades de mudança e, portanto, o que as pessoas poderiam fazer para mudar aquele sistema. E Boal percebeu, com a ajuda do camponês, que não era bem assim, porque ao falarmos da vida dos outros não estávamos a ser verdadeiramente solidários, como dizia o Che Guevara, a solidariedade é estarmos dispostos a correr os mesmos riscos. E, portanto, quando ele percebeu que eles não estavam, porque eram simplesmente atores, e, portanto, não estavam dispostos a ocupar terras, não estavam dispostos a morrer, não estavam dispostos, queriam voltar para as famílias, etc., percebeu que não podia continuar a fazer um teatro mais expositivo. E começou a fazer o teatro, depois acabou por denominar Teatro Fórum, em que as pessoas dão os seus problemas e começou por comentarem as suas soluções e depois, mais à frente, também com outra história, ele acaba por perceber que não basta as pessoas dizerem quais são as soluções, mas as pessoas têm que as experimentar em cena, porque nem sempre o Coringa, que no fundo falta aqui, tem uns pássaros, tem uma árvore, mas falta aqui o ser humano, que é super importante no caso do Boal, porque ele monta um sistema Coringa bastante, nesta altura mais embrionária, já começa a montar o sistema Coringa, depois o Coringa vai ficar super conhecido porque é a personagem que faz, a personagem não a pessoa, mas na verdade a pessoa e o personagem está aqui sempre muito junto, que faz no fundo a ligação entre o real e o imaginário, entre o público e os atores, monta as peças de teatro. No fundo, o Coringa é alguém que, de alguma forma, complexifica o que vem a ser dito, portanto, alimenta a discussão, complexifica a discussão, politiza a discussão, mas também é a pessoa que brinca e que, portanto, que torna a coisa, por vezes, um pouco absurda, ou seja, retira-nos um bocado desta carga do real e do peso, e, portanto, faz-nos entrar neste tal jogo que começamos aqui no início da árvore, todos juntos, para depois podermos chegar a algum entendimento comum, alguma outra forma de ver o mundo e de nos organizarmos. Pronto, portanto, depois o Teatro Fórum começa a ser isto que ficou muito conhecido, que é a quarta parede deixa de existir, que é a parede que divide o público dos atores. As peças são exibidas, normalmente com problemas que as pessoas têm. Agora, normalmente o que se faz é montamos as peças com as comunidades, montamos peças com as nossas próprias comunidades, vou mostrar esse exemplo depois, não é? Ou seja, pessoas que estão em situações parecidas com as nossas. Mostramos essa peça e no fim pergunta-se ao público o que é que fariam nesta situação. Portanto, a peça apresenta um problema, o que é que vocês fariam nessa situação? As pessoas dão algumas sugestões, vêm ao palco experimentar essas sugestões, veem se funciona ou não, vemos a complexidade de algumas soluções que aparentemente são fáceis,
mas que depois não são assim tão fáceis, a complexidade de soluções que aparentemente vão mudar o todo, mas só mudam a relação entre aquela e aquela pessoa, e o que nos interessa é mudar a estrutura, portanto, toda esta complexidade é trazida com o Teatro Fórum. E depois temos o arco-íris do desejo, ali do lado esquerdo, que no fundo o arco-íris do desejo vem quando ele vem para a Europa exilado e começa a perceber que os problemas são muito diferentes cá na Europa. Ou seja, cá na Europa as pessoas não morrem com a polícia militar, não têm fome, aquela fome mesmo de não ter o que comer. Podem falar umas com as outras e, portanto, de repente, ok, quais são as opressões que as pessoas sentem cá? E igual vai ficar um bocado desanimado inicialmente com esta falta de problemas tão críticos e por ter vindo para um sítio em que as pessoas tinham problemas muito pouco, aparentemente pouco profundos, e depois vê a taxa de suicídio, nomeadamente nos países do norte, e começa a perceber que, ui, as pessoas aqui não morrem, mas não morrem através de outros, mas matam-se a si próprias. Portanto, há problemas profundos aqui a resolver. Então, embarca numa viagem que tem depois muito que ver com. Depois, quem conhece psicodrama, depois começa a ver ligações. É um pouco anterior, mas também vai para essa dimensão mais do psicológico. Bebe muito. Eu pus aqui ao lado teatro e imagem, porque bebe muito do teatro e imagem. E, portanto, é a ideia de nós tentarmos ver quais são, no fundo, estes polícias que nós temos e que ele se habituou a ver e a viver com no Brasil, quais são os polícias que nós integramos já dentro das nossas cabeças e que temos que enfrentar e que temos que reconhecer para depois conseguir retirá-los e não os deixar comandar as nossas vidas. O arco-íris de desejo é uma técnica assim muito, muito bela, mas também super profunda, que depois agora pouco é usada, mas pronto, ele vai aprofundando ao longo do tempo também, tudo isto ao longo dos anos. Por fim, temos o Teatro Legislativo, que em 92, eu até depois trouxe aqui os, isto era os cartazes do Boal para vereador, portanto ele em 1992 candidata-se a vereador de Rio de Janeiro e é aqui que vai fazer desenvolver o teatro legislativo. E no fundo vai levar o teatro para dentro da Assembleia, como ele próprio diz no vídeo, e todo o processo, ele vai fazer todo o processo de campanha com o seu grupo de teatro, que depois se tornam assessores quando finalmente ganham o lugar de vereador no Rio de Janeiro e vão todos para a Assembleia. Portanto, o que ele faz é Centro de Cultura Popular e começa a fazer Centro Popular de Cultura e começa a fazer a tentar perceber quais são os problemas que as pessoas enfrentam, indo ter com as pessoas, fazendo teatro com as pessoas e depois trazendo soluções das próprias pessoas aos problemas que elas enfrentam para dentro, para serem aprovados dentro da Assembleia. Portanto, demos aqui uma viagenzinha e chegamos aos pássaros e às nuvens, e aqui temos a multiplicação e a organização, porque no fundo é o grande, é do que bebe e do que sobrevive. A árvore só faz sentido por causa desta multiplicação, porque a organização não é possível com um grupo muito pequeno de pessoas, e portanto esta difusão de teatro oprimido ser feita, o teatro oprimido tem sido usado nos mais variados meios, nomeadamente em empresas, para aumentar a produtividade, etc. Portanto, não falo desse tipo de multiplicação, mas de uma multiplicação com base nestas raízes também filosóficas e políticas que ele nos trouxe, que é também aquelas que eu acredito e que uso. Estou a ser muito rápida, estou a tentar... não? Ok, estou a tentar cumprir o tempo para dar assim uma visão geral e termos tempo de conversa. Pronto, estas assim as três grandes coisas que eu acho que o teatro oprimido nos traz: esta reaproperação dos meios de expressão teatral, a insuficiência do teatro para a transformação social. Portanto, a transformação não acontece no espaço estético. E como viram, o espaço estético não é só o espaço teatral, é a assembleia, é a rua, as comunidades, as associações, etc. E a tal quebra da quarta parede, onde deixa de haver a separação entre o público e os atores. Pronto, depois aqui vou entrar só mais uma questão da investigação.
porque pronto, já comecei a considerar o teatro oprimido como uma forma de investigação, baseada em artes. As arts-based research estão a ficar cada vez mais comuns, ou seja, pelo menos não diabolizadas. Já começamos a falar delas cá na Europa e aqui em Portugal, e portanto esta ideia de que a investigação não é só feita a partir de métodos mais quantitativos ou qualitativos que a gente já está habituado a ouvir as pessoas, mas também pode ser de ver e de ouvi-las através dos seus corpos e através dos seus desenhos e através das fotografias e depois do que elas próprias comentam sobre os seus corpos, as suas fotografias, através do processo criativo. E portanto os objetivos da investigação, segundo a Levy, que é assim uma das grandes autoras da Arts-Based Research neste momento, é esta ideia de explorar, descrever, explicar, transformar, avaliar, evocar, inquietar. Portanto, todo aqui um processo também de conscientização. Quem conhece a investigação também está um bocadinho ligado a este processo de que com a investigação também estamos a agir, também estamos a transformar. Pronto, tem também essas raízes. E eu trouxe-vos aqui alguns exemplos estava aqui a olhar para as horas, eu vou passá-los rapidamente e depois conversamos sobre o que vos interessar mais, mas do teatro oprimido enquanto metodologia de pesquisa. Este já terminou em 2018, mas eu ainda acho que é assim dos processos mais completos que eu fiz. Estava a falar com a Rafaela há pouco da questão do tempo, e às vezes o tempo não é tudo, mas este verdadeiramente, como durou 2 anos e meio com eles, o tempo ajuda muito a que os processos se complexifiquem e a que possam ter mais qualidade. Portanto, aqui podem ver à esquerda teatro e imagem, claramente estão em formato de estátua, e foi aí que começamos, foi com o teatro e imagem, e depois à direita estão a ver já uma fotografia da performance final, mas no meio disso eu acho que pus aqui um slide que explica um bocadinho o processo de investigação. No fundo, uma turma tem 20 e tal pessoas, são bastantes pessoas para trabalhar em termos teatrais, e portanto eu dividi o grupo em 4, e só com um grupo de 7 alunos é que trabalhei com o teatro do oprimido. Na verdade, trabalhamos os 20 e tal estudantes desde o início, juntos com o teatro oprimido. Foi uma forma de garantir que os problemas que eles estavam a mostrar eram problemas que eles vivenciavam, e que, portanto, os problemas que íamos tratar. Não sei se viram ali no slide passado, um dos grandes objetivos do projeto era aumentar a participação cívica e política. Portanto, era a ideia destes da União Europeia, portanto, as pessoas que nasceram pós a União Europeia poderem ter acesso ao que é esta União Europeia, a participação política europeia, cívica, etc. A forma de garantir foi usar o teatro oprimido. Foi, ok, os corpos não mentem, vamos lá falar através dos nossos corpos e vamos ver que problemas é que temos aqui presentes na sala. Depois um grupo decidiu, os 2 grupos não trouxe só estes 2, decidiu usar a photo voice, podemos falar disto depois se tiverem interesse em saber, é usar a fotografia para falar sobre algumas questões sociais. Depois temos o teatro de imagem, em que no fundo passamos por um processo em que eles foram da imagem até à criação de um fórum. Depois no fórum, como foram 7 rapazes e as perguntas, uma das perguntas era os comportamentos violentos nas relações de namoro, e portanto trabalhar com rapazes as questões de violência de género, que muitas vezes a violência de namoro está relacionada com a violência de género, foi complicado, então levou a passar no fundo do teatro-imagem para o teatro-fórum e para o arco-íris do desejo, onde usamos a imagem analítica, e depois usamos ainda a photo voice para ver, houve aí uma questão com as masculinidades, percebeu-se no fundo a opressão que o homem também sofre nesta sociedade, e portanto trabalhamos a masculinidade. Este processo de 2 anos deu para isto tudo, e depois no final fizemos não só a performance, aqui não pus, mas fomos apresentar num evento em Bruxelas, que para os jovens é super importante, para qualquer pessoa mas no fundo ir ao sítio do poder. Estávamos a falar da questão europeia, e portanto em Bruxelas, onde temos o Parlamento Europeu, foram apresentar o seu projeto e também no fundo as possibilidades que eles viam para resolver estes problemas da violência de namoro. Estão alguns jornais onde apareceram, o Público e o Gaia, o Gaiense, que é um jornal de Gaia, de Vila Nova de Gaia. Depois temos aqui outra possibilidade de usar o teatro do oprimido,
Isto foi numa summer school aqui na FPSEUP. FPSEUP é a faculdade que eu estou associada, que é a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. E no fundo usamos durante uma semana, não sei se conhecem Summer School, uh, acho que é acho que é muito bom se conseguirem algum dia estar presente. No fundo é uma semana em que só se trabalha as nossas investigações e em que se bebe das pessoas com quem estamos, dos investigadores e dos professores com quem temos a oportunidade de estar. E no fundo no primeiro dia usamos teatro oprimido e acabamos por usar durante a semana toda para falar das investigações dos estudantes quase só através de teatro oprimido. Fizemos depois um artigo sobre isso, quem tiver interesse eu posso passar, porque foi realmente muito interessante e a gente não pensou em usar o teatro oprimido para discutir as suas investigações, mas acabou por acontecer e acabou por, para eles ser bastante útil e acabou por alimentar os seus próprios projetos, mesmo em termos mais da escrita e desse desenvolvimento mais racional. Depois, outra possibilidade foi o uso de, aqui já não ligado tanto às questões académicas, embora tenha saído, não um artigo, mas um artigo pequenino para o jornal da escola, em que no fundo fomos convidados por esta associação de Guimarães a fazer um processo com os estudantes, estamos a falar de estudantes de 13, 14 anos, a falar sobre as questões de género e da orientação sexual. E portanto este espetáculo foi feito no dia, desculpem, já foi há 3 anos, eu já vos digo, mas foi para marcar um dia especial. E no fundo é um caso de um colega que tem um namorado do mesmo género, e portanto é toda essa situação em casa, na escola, etc. E depois aqui na segunda já vem a participação do público. E depois trouxe aqui o Laboratório de Teatro e Política, que a colega apresentou também como membro, neste caso co-criador e co-coordenador do laboratório, e aqui é um dos sítios em que nós fizemos, que tem exatamente a ver com as questões de habitação, que também falava com a colega antes de entrarem a maior parte das pessoas que estão cá. Portanto, é uma peça sobre as questões de habitação e, portanto, é uma peça sobre a dificuldade que é morar no Porto nesta altura, em que os preços são inacreditáveis e o alojamento local está em grande. Então, aqui eu escolhi estas 2 fotografias por mostrarem esta passagem, que é muito clara, entre a pessoa que está no público à esquerda e depois a pessoa que está na mesa. Isto é um aniversário, portanto a peça tem um aniversário, e depois de repente a pessoa já está ali na mesa do aniversário, que tem algumas cervejas e alguns doces. E depois escolhi esta frase, o momento em que a revolução política, porque acho que, pronto, novamente traz aqui uma dimensão que interessa, que é esta ideia que nenhum líder pode dizer mete na tua vida, porque os assuntos são assuntos de todos. E portanto isto é muito trazido pelo teatro oprimido, portanto mesmo os bystanders, como chamava Muriel, sobre as questões mais feministas, portanto os homens, aqueles que passam e normalmente não estão implicados, por exemplo, nas questões de género, não estão implicados naquela situação, têm o dever de agir nessas situações e podem ter diferentes escalas de ação, ou seja, não precisamos de agir todos da mesma forma, mas também é nosso assunto, os assuntos dos outros. Estas fotografias são também, pronto, acho que são também explícitas, que as cadeiras vazias e no fundo a felicidade, alguns não estão tão felizes, mas há ali uma cara muito feliz. Portanto, esta ideia do jogo também, isto era uma apresentação pública na ESE, na Escola de Superior de Educação. Depois trouxe aqui 2, isto é só para depois se alguém tiver por aí essas questões mais mais académicas, mesmo mais teóricas, sobre categorizações, sobre participação política, cívica, etc., que no fundo vocês não foram muito explícitas com o vosso pedido, mas como está aqui a questão da ação política, podem alguém ter interesse em querer trabalhar sobre estas questões, o que é esta participação cívica, participação política, etc. Eu escolhi 2 categorizações possíveis que eu gosto. Uma é esta do Ekmaniana,
que é já de 2012, que no fundo faz aqui uma passagem de participação cívica, e ele chama de participação política latente ou uma participação política manifesta, que no fundo vai de um envolvimento mais a nível de atenção, a nível cognitivo, que depois também tem muito a ver com um processo de conscientização, de se entender o nosso lugar e a nossa relação com o mundo, um envolvimento mais cívico, que é aquele envolvimento se calhar menos transformador, que transforma menos o social, até um envolvimento mais da política, da participação mais política manifesta, como ele chama, seja numa política mais convencional, no Parlamento, em grupos organizados, sindicatos, organizações políticas, etc., até ao ativismo mais extraparlamentar, que pode ser estes novos ativismos de petições. Aliás, eu tinha ali uma coisinha num dos espaços de laboratório que é exatamente uma petição, se depois posso falar com ela, porque no fundo a gente também faz peças, uma das peças é sobre a questão dos cuidadores informais, e no final, além de recebermos todos os inputs das pessoas, possibilidades de mudança, temos sempre esta petição que as pessoas podem assinar e, portanto, que fazemos sempre ligações com coletivos que estão a trabalhar as mesmas questões que nós, e no fundo apresentamos os coletivos ou apresentamos alguma coisa que haja, que as pessoas possam ir saber mais e no fundo participarem politicamente nessas questões. E depois também o ativismo, portanto, as formas ilegais, ainda que são consideradas ilegais, violentas ou não, mas de participação e de ativismo. E depois trouxe-vos aqui depois eu dou este PPT a alguém para depois poderem ver isto com mais calma. Este é do Cruz, que também terminou agora. O Cruz também é assim conhecido nestas questões da participação comunitária e artística, e ele fez agora o doutoramento connosco também lá na FPCEUP, e uma das propostas dele de categorização foi esta, sobre as questões mais da participação comunitária em processos artísticos. E, portanto, tem aqui o nível mais passivo da relação com os outros, portanto, pessoas mais orientadas, uma apresentação de um espetáculo final, portanto, mais orientação ao produto, uma participação mais intermédia, onde há a participação de não profissionais, há pesquisa sobre a comunidade, muitas vezes há aqui um diálogo entre profissionais e não profissionais, e portanto há aqui uma maior ligação entre o centro, a periferia, o que está mais no centro de poder e menos no centro de poder, mas depois mas há sempre este diálogo até à participação mais ativa, onde o processo e o produto são importantes, onde a pesquisa e a ação é feita por não profissionais, geralmente é apresentada em espaços públicos, portanto espaços acessíveis a todos, e portanto deixa de haver esta questão do centro e da periferia a passar a ser todos, seja centro ou centro e periferia, ser sempre o centro, o seu centro pelo menos. E penso que era isto que eu vos queria trazer. Isto é o nosso grupo, uma parte do nosso grupo, não estamos aqui todos, e depois tenho ali uns para a frente, dependendo da conversa podemos voltar aqui, podemos aprofundar algumas coisas. Eu é que não quis extravasar muito e já fui para os 25, 30 minutos, desculpem, mas pronto, mas podemos conversar e voltar aqui quando quiserem, dependendo do que é que querem conversar. Agora estou disponível inteiramente. Obrigada, professora Joana, pela exposição. Então, agora a gente abre para as perguntas. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, ou então também podem escrever no chat. Começo eu, então. Aproveito a oportunidade de estar mediando e começo a intervenção. Eu tenho que dizer que, para mim, é tudo ligado ao teatro do oprimido, do Boal, e essa visão de que tudo é política, inclusive essa participação artística, né? É incrível. Eu tenho graduação em artes cênicas e fui fazer mestrado e doutorado em ciência política. E eu acho que falta essa relação entre arte e política. Esse debate precisa ser melhor feito. E principalmente nas questões que eu estudo sobre discurso antigênero, o movimento antigênero, ele espetaculariza muito suas ações, ou seja, ele utiliza muito de características do teatro e do espetáculo e de mediatização
para alcançar mais espaço. E eu acho que a gente que começou, ou a gente que eu digo, né, as pessoas do teatro, as pessoas de esquerda que sempre utilizaram isso, eu também fui educadora popular em sindicato por muito tempo, a gente perdeu um pouco disso. E ao perder um pouco disso, a gente também acabou deixando esse espaço para ser utilizado por esse outro lado. Então, eu vejo como uma forma de talvez tentar retomar essa relação e visualizar isso. Mas eu sei que isso é muito difícil, então eu queria que você falasse um pouco sobre como foram esses projetos, porque a gente sabe que tem financiamento para projetos e tudo mais, mas que infelizmente eles estão indo geralmente para tecnologia, medicina, e não, claro, todo tem a sua importância, mas como tem pouco investimento para cultura, e principalmente uma cultura com uma visão crítica com essa, baseada no teatro do oprimido. Não sei se queremos ouvir mais ou se vamos. Não sei se alguém está aí quer dizer alguma coisa ou se vou respondendo e vamos falando. Acho que vamos respondendo essa e o pessoal vai criando coragem. É assim, eu não tenho uma resposta fechada a isso, porque eu acho que nesse aspecto também eu sou bastante crítica e acho que infelizmente muito de financiamento, quando as coisas são financiadas, é porque alguma coisa está errada com elas. Ou seja, é porque não são assim tão transformadoras. Hum, Tendencialmente, eu acho que é bom usar esses fundos, é bom. Ainda agora o laboratório, pela primeira vez, a associação, vocês se apresentaram como Talking Turtle, mas é tartaruga falante, só que no currículo está, é uma, aquilo fez, acho que vocês foram, aquilo está meio em inglês, mas pronto, não tem mal nenhum, mas nós desde 2012 temos um encontro de teatro oprimido e ativismo e nunca pedimos financiamento, mas este ano lançamos os dados. Vamos ver o que acontece. E nunca pedimos por uma razão simples, porque a questão financeira tira-te independência, tira-te um pouco da autonomia, ou seja, restringe as possibilidades. É um jogo, não é? Que nem sempre é fácil de jogar, tem que se aprender a jogar, mas depende se é aquilo que nós queremos jogar. Os projetos mais assim, interessantes que eu tenho feito com o Teatro Oprimido pronto, são quase todos sem financiamento, portanto somos todos ativistas e o ativista, a não ser os ativistas profissionais, que já existe essa nomenclatura, são pessoas que à partida procuram transformar o mundo, mas não dependem dessa procura por transformar o mundo para a sua sobrevivência, não é? Para mim é assim uma das definições de ativismo, não é? Um grupo informal que não está ligado a uma instituição um, que no fundo pode estar ligado a uma instituição, portanto acho que pessoas que pertencem a partidos podem ser consideradas ativistas, mas acho que depois a questão monetária muda e acho que isso acontece com a arte também. Acho que quando entra a questão do financeiramente e quando da parte financeira e quando entra a questão da sobrevivência que todos temos que ter, acho que às vezes, não é às vezes, todos os projetos que eu estive mudou um pouco, porque hum, há algumas exigências, ou pelo menos há algum diálogo que temos que ter com aquelas pessoas que nos estão, no fundo, a financiar, direto ou indiretamente, mas no fundo as pessoas que estão em ligação connosco. Quando estamos com zero financiamento, temos um, maior à vontade e também uma maior vontade de ir até ao fim com todas as consequências. Não é sem olhar para as consequências, é olhando e abarcando todas essas consequências dos nossos espetáculos, por exemplo. Estou-me a lembrar de um dos projetos que eu tive, este projeto sobre violência no namoro. Acabou por ser a violência no namoro, mas havia dois temas bastante claros uma era a questão da desigualdade de poderes dentro da escola. E esse, assim, suavemente, esse foi. Não foram eles que escolheram democraticamente qual é que seria o aprofundar, porque são questões complicadas quando é a escola que está envolvida neste projeto, complicadas também para nós, enquanto responsáveis, porque também não podemos levar a que é como se formos trabalhar, não sei,
Assim, neste caso da escola é muito claro, trabalhar com alunos, eles são as pessoas oprimidas dentro da escola, ou seja, são aqueles que têm menos poder. No fundo são aqueles que um professor pode dizer, olha, vais com falta de disciplinar para casa, ou vais, eles não podem fazer a mesma coisa a um professor, podem, mas precisam de todo um processo de coletivização primeiro para conseguirem fazer. Portanto, são um grupo que tem menos poder, embora em maior número. E é complicado querer-se uma mudança, transformação da escola que sejam eles, a não ser que eu própria fosse estudante. E aí nós tivemos um grupo de teatro oprimido, durou bastante pouco tempo, infelizmente, quando estava no processo de doutoramento, assim nos primeiros 2 anos, e aí tinha toda a legitimidade para provocar essa mudança, penso eu. Mas lá está, a questão financeira não estava envolvida. E a bolsa também tive um certo cuidado, estava com bolsa. Seja há cuidados que a gente tem que ter, não é? E acho que isso são. Pronto, é assim a única coisa que me apetece dizer mais imediata. Mas acho que é possível contornar isso tudo. E acho que tem razão a dizer que às vezes depois deixamos que isso vá para outros, porque às vezes é o que fazemos. Queremos fazer as coisas de forma tão pura que. E acho que não é a melhor forma também, portanto acho que há aqui um equilíbrio a ter. Eu estou a tentar ter esse equilíbrio. Sim. Mais alguma questão? No chat também, alguém se quiser escrever. Eu não sei se eu queria gostava de colocar uma questão. Antes gostava de agradecer à Joana pela intervenção porque foi muito interessante. Ahm, Relativamente a impactos concretos, lá está, a Joana falou da questão do teatro legislativo e da experiência do próprio Augusto Boal, com esse tipo de teatro e de trazer o teatro mesmo para dentro do processo legislativo e da decisão política. Existem outras iniciativas deste género em mais algum sítio que tenham efetivamente surtido resultados concretos? Não sei se. Hum. Sobre a questão do teatro legislativo, é isso? Sim, sim, sim. Ok. Deixa-me só comentar uma coisa que há pouco da colega que estava a pensar, fiquei a pensar na resposta e na sua pergunta, porque estava a pensar, por exemplo, que outra das coisas boas de aceitarmos entrar neste jogo de financiamento é uma certa educação que nós também podemos dar ou partilhar sobre este tipo de processos. Por exemplo, a questão do teatro oprimido e a nossa associação, nós às vezes recebemos encomendas de teatro oprimido. Não é o nosso forte, ou seja, nenhum de nós trabalha só com o teatro oprimido. Felizmente, por causa desta questão da liberdade. Infelizmente, porque às vezes temos que fazer coisas um bocado mais chatas e menos transformadoras, não é? Mas uma das coisas que é muito comum é nos pedirem coisas muito concretas. Por exemplo, queremos trabalhar questões de género na escola. E vai por ondas, não é? É a onda do género, depois é a onda da orientação sexual, depois é a onda não sei de quê. E uma pessoa, ou seja, eu quando facilito oficinas, não gosto de ir com um tema pré-definido porque as pessoas, ou seja, o teatro oprimido serve para nem é dar voz, porque a gente não dá nada a ninguém, mas para levantar os problemas que as pessoas estão a ter, portanto, coletivizar problemas que já estão ali emergentes. Ou seja, aquilo já está a borbulhar e o teatro oprimido só existe enquanto plataforma de, ok, que problemas é que temos aqui, vamos expô-lo. E atenção, porque com cuidado, porque alguns problemas não estão em hora, nem são bons de serem coletivizados, coisas mais pesadas, não é? Não vamos fazer. Mas normalmente isso nunca surge, porque o processo é suave e a arte ajuda nesse aspecto. Cada um vai partilhando aquilo que o corpo quer partilhar e o corpo é bastante claro. E à medida que uma pessoa vai tendo estas conversas com as pessoas que nos vão, que é, desculpe, mas eu assim não farei assim, ou seja, eu posso apontar mais e também uma pessoa tem que jogar e portanto, ok, eu posso começar mais com exercícios de género, portanto, começar por esse tipo de exercícios, mas se os estudantes, exercícios de género, estou a dizer há exercícios simples que podemos apontar até em termos da parte mais reflexiva para as questões de género idealmente devemos, não só para a género, mas para as questões económicas, raciais, etc.
mas podemos fazer mais uma coisa apontada para as questões de género, mas não podemos, ou seja, o produto não podemos dizer que vai acontecer um teatro fórum sobre as questões de género. E o que é certo é que algumas destas instituições, e muitas vezes aceitam esta possibilidade, muitas vezes acaba por acontecer o que as pessoas procuram, porque havendo exercícios que sejam mais sobre a questão de género, todos nós temos problemas sobre questões de género. Muitos de nós têm problemas sobre questões de orientação sexual. Ou seja, num grupo é muito difícil que em 20 pessoas não hajam estes problemas, não existem estes problemas, e portanto vão acontecer na mesma. Mas o que eu tenho reparado é que ainda no outro dia recebemos um e-mail de um grupo e as pessoas já trazem de forma diferente. Sabemos que, e nem sempre são as mesmas, mas eu acho que isto realmente anda, ou seja, pelo menos algumas associações estão a ficar um bocadinho mais educadas neste sentido de não vamos começar já a apontar o fim, porque nós não sabemos, porque nós vamos trabalhar com pessoas, não temos ideia do que é que elas querem fazer, do que é que elas podem fazer. Podem não querer fazer um teatro de fórum, podem não querer fazer nada, principalmente quando é não voluntário, que é também outra questão, quando se é pago. É que fazemos sítios, como é que se as plateias. Há um senhor que tem uma coisa muito interessante que é encarceradas, as plateias, é alguma coisa assim, encarceradas, que no fundo é aquelas plateias que não podem fugir, que são os estudantes. Não podem ir a lado nenhum, têm que levar connosco e portanto têm, pelo menos, têm que ter a liberdade de escolher o processo e o desfecho, porque não podem ser obrigados a ir para o palco, isto é... quer dizer, podem, mas acho que depois acabam por fazer coisas diferentes, acabam por gostar, mas queria dizer isso, porque acho que também esta parte é importante, da educação dos próprios, do tecido associativo, porque algumas pessoas não estão politizadas, não é? É uma questão mesmo de politização, ou seja, pronto, está isto, é rapidez, não é? Está isto a acontecer, vamos por isto, e nem sequer pensam no que é que estão realmente a fazer em termos de impacto na escola, impacto nos estudantes. Pronto, pensar em conjunto, no fundo aquele amigo crítico eu acho que temos esse dever e portanto isso é uma coisa que me dá algum prazer nesta questão. Eu não queria deixar fugir o teatro legislativo e eu queria dizer à Rafaela que então nós temos todo um processo, nós começamos esta associação por causa de um projeto de teatro legislativo. Porque o nosso primeiro, eu conheci o Teatro do Oprimido em 2012, através do José Soeiro, que é um ex-deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia, agora é professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi ele que me introduziu ao Teatro Oprimido. E portanto, eu conheci pelas mãos dele enquanto coringa e não pelas mãos dele enquanto sei lá, deputado na altura, não é? Mas logo a seguir fizemos uma peça, um grupo de membros, a maior parte era membros do Bloco de Esquerda, eu não pertencia a esse partido. Juntamos um grupo de pessoas que eram todas estudantes universitárias e fizemos uma peça de teatro, fórum, sobre a questão das propinas, sobre a questão dos bancos. Vocês lembram-se, não sei se são desse tempo, dos bancos entrarem para as universidades. Nós, para fazermos, de antes não era assim. Agora é normal termos um cartão de estudante que tem o símbolo de um banco. De antes não existia. E de repente apanhamos esse ano, isso foi mais ou menos em 2011, 2012, 2010. Em 2012 estavam a entrar. Já tinham entrado. No fundo eles entraram e nunca mais saíram. E nós fizemos uma peça em que tinha essa dimensão, tinha a dimensão das propinas, tinha a dimensão da dificuldade de aguentar um curso se não tivermos apoio familiar. Portanto, esta ideia de que a Sociedade de Previdência, a família de Previdência, não é que nos trazia o Boaventura. Não sei se posso dizer este nome, mas pronto, esse processo de teatro legislativo foi super interessante porque foi mesmo muito complexo. Lá está, durou também mais 2 anos e meio, 3 anos, eu acho que até durou mais. Desculpem, os meus gatos às vezes estão chateados. No fundo, essa peça de teatro fórum, o que nós fizemos foi andar com ela por todo lado. Portanto, isto tinha o lado positivo de ter uma pessoa que estava no Parlamento. E, portanto, eu acho que foi. O Zé ainda agora vai a bastantes sítios falar, não só sobre esta experiência, mas ele é muito bom coringa. Portanto, se alguma vez tiverem a oportunidade de fazer um workshop de teatro oprimido com ele, aconselho.
E é o que mais se aproximou, assim, em termos, até agora, em termos mundiais, ao Augusto Boal, por causa dessa questão de que os dois fizeram esta ponte concreta com a Assembleia lá dentro. E o que nós fizemos foi, nós tínhamos alguém, uma assessora dele parlamentar, que viajava connosco, ou às vezes não viajava connosco, mas recolhia as sugestões de todos os alunos, portanto a gente apresentava aos fóruns, os alunos faziam sugestões, e na altura fui eu que tratei, porque eu já era académica na altura, portanto, era académica, estava a estudar para isso, mas gostava, portanto, fui eu que tratei os dados das respostas, e portanto fizemos depois uma sessão no Parlamento, isso está documentado, depois posso passar o link, em que apresentamos o Teatro Fórum no Parlamento, também é uma coisa, assim, uma estreia, pelo menos no Parlamento português, mas acho que Parlamento quase por todo o lado. E no fundo votamos as 3 maiores, portanto as pessoas deram várias sugestões, como podem imaginar, e eu com a análise vi quais já eram as 3 mais, que as pessoas mais queriam, que os estudantes mais queriam, e fizemos uma votação dessas 3, que depois foi feita uma petição com a mais votada, e o que é certo é que naquele ano foi tudo rejeitado. Tipo, naquele ano, porque foi tudo feito, ou seja, aquilo durou 2 anos, no último ano fizemos tudo, incluindo a petição, depois já tínhamos uma rede tão grande que a petição era muito fácil de ser. Nós andamos por mais de 50 cidades, foi uma loucura, foi mesmo por todo lado. Era às segundas, era o nosso dia, segunda era o dia do ativismo e do teatro do oprimido. E pronto, e depois foi tudo rejeitado, mas o que é certo é que passado 2 ou 3 anos, quase todas essas propostas foram integradas em medidas concretas. Isso foi super interessante de perceber, que talvez não tenha sido direto, não tenha sido instantâneo, mas com certeza foi um degrau nessa mudança. E esse é assim o teatro legislativo que eu acho que tem mais interesse de ver. Agora, coisas que também tínhamos de fazer com esta ponte com o legislativo é esta dos cuidadores informais, esta peça. Desculpem. Esta peça que no fundo tem uma, uma ligação muito grande à questão legislativa, que é o facto dos cuidadores informais terem muita dificuldade em ser reconhecidos enquanto cuidadores informais, terem condições condições económicas para se aguentarem enquanto cuidadores de alguém próximo. E pronto, isso é um processo que está em discussão, teve muito tempo em discussão, e que agora há esta petição que vocês também podem assinar, que eu posso vos deixar depois no site, e que está também no PPT, se quiserem depois dar uma vista de olhos, e que portanto nós fazemos sempre essa ponte com esta petição, sempre que vamos aos sítios. Mais uma vez, tipo, o Zé também esteve responsável por isso no Parlamento nesta altura, nos últimos anos, mas esta petição é de coletivos feministas, alguns do Porto e outros de outros sítios, mas vale a pena ver. E eu vi cá aí umas coisas a acontecer no chat, portanto deixe-me calar para... Professor Manuel? Muito boa tarde ou boa noite. Eu estou a falar do Brasil. Eu gostava de, portanto, primeiro, em primeiro lugar, saudar e congratular-me com a exposição da Joana, que foi muito, muito interessante do ponto de vista da história, nomeadamente da figura de Augusto Boal, e todas as formas de participação e da importância da arte como forma de ação política, digamos assim, também, não é? Eu gostava de perguntar-lhe o tempo em que esteve Augusto Boal em Portugal, e mais 2 notas. A primeira é que eu creio que, relativamente à questão digamos, do teatro do oprimido em base voluntária ou, digamos, ativista, parece muito importante, evidentemente, mas não exclui que simultaneamente se utilizem todas as formas, inclusive, como já disse a própria Joana, da Joana Sousa, que disse justamente a importância de utilizar os mecanismos e as formas e os meios, porque também tem direitos. Clamamos tanto pelo apoio à cultura e à arte, e naturalmente não tenha qualquer escrúpulo e mantenha a sua posição, mesmo que vá contra as normas e os poderes dominantes. Eu acho que isso faz muito bem. Continuo por aí.
Agora, a última coisa que eu gostava, eu vi em Brasília uma exposição de uma senhora, Nise, esquece-me agora o apelido, em que era uma psiquiatra, portanto, que ia contra as normas dos eletrochoques e de outras formas de repressão dos doentes mentais, e como ela, pela arte, justamente pela arte e pelo afeto, conseguiu, digamos, resultados notáveis. E era isso que eu gostava também, em paralelo, se quiserem dar conta disso também, a importância que tem a arte nesse sentido. Tá bom? Era isso. Muito obrigado e parabéns. Vou pôr aqui eu conheço a Anísio da Silveira, vou pôr aqui só o coisa é da Wikipédia, mas é assim o que tinha mais à mão, só para este nome não sei, porque ela é incrível. Ela e temos outras pessoas da antipsiquiatria, aqui na Europa também, também são conhecidos, nomeadamente em Itália. Em Itália, o movimento de antipsiquiatria é brutal e foram os primeiros a abrir os manicômios, ou um manicômio, que ainda está aberto, que é. Ai, como é que se chama? Já estive lá algumas vezes, que aquilo é maravilhoso. Era um antigo hospital psiquiatra. O Franco Basaglia, estava-me a faltar o nome, também já vou pôr aqui. O Franco Basaglia fez também um processo com muita arte, mas também judicial, ou seja, foi a pessoa que conseguiu pôr que um doente, um paciente psiquiátrico pudesse ter voz, em tribunal. E ele tem um filme lindíssimo. Eu aconselhava mesmo, quase que vou passar o bola à frente, e aconselhava mesmo a verem este filme do Franco Basaglia, porque é incrível o processo que ele faz. Se eu agora rapidamente conseguir encontrar, eu já vos mando por chat, o processo que ele faz de abertura dos hospitais psiquiátricos, passando por este processo legal e do tribunal, um, onde eles eram vistos, no fundo, como muita gente que está em. Não é? Falamos de centro e periferia, mas muita gente como se não deturpasse a verdade, não tivesse a falar da verdade, não é? Como se a sua voz estivesse a contar coisas inventadas. E isto é sempre muitas vezes o mesmo discurso, que não é bem assim, que a verdade é outra. Um, e depois eles agora têm desculpem que esta hora já estou um bocado cansada, mas eles agora têm um hostel em que têm o hospital psiquiátrico, deixou de existir, mas ainda tem algumas valências, portanto ainda tem consultórios, ainda tem os sítios de artes inclusivas, que é artes que eles podem mesmo estar à vontade, está todo pintado, muitas vezes por eles, tem muita natureza, e tem um hostel e um restaurante, que é de onde eles ganham dinheiro e autonomia financeira, mais uma vez é importante. É mesmo importante o que disse Manuel, porque esta questão eu estou cada vez melhor a aceitar esse dever que nós temos de, de entrar um bocado nesta luta também económica, porque todos precisamos de viver e, portanto, não podemos deixar sempre os mesmos a receber assim. Pronto, acho que é uma disputa que temos que ter. Um, mas pronto, esse hostel e esse restaurante têm pessoas quaisquer as pessoas podem entrar e todos os funcionários são pessoas com alguma doença mental, pronto, diagnosticada, que estão em acompanhamento e, portanto, estão internados, mas têm um papel social válido na nossa comunidade, e, portanto, o que lhes dá estrutura mental até, dá-lhes um sentir de existência, um, dá-lhes responsabilidade, dá-lhes muita coisa que os torna quase automaticamente mais saudáveis. Mas vale mesmo a pena ir e apoiar esse projeto. Se alguma vez tiverem a oportunidade de ir a Milão ou a Itália, vale mesmo a pena passar lá uma noite, porque é mesmo muito bonito. É mesmo uma descoberta. Eu vou tentar encontrar. Vou pôr só o nome do psiquiatra e depois vou tentar encontrar, porque este sei de cor. Cátia, não conheço, se quiser dizer mais qualquer coisa sobre ele, eu não conheço. Olá, boa noite.
Eu escrevi porque eu falei dele numa oficina de poesia e psiquiatria, porque por acaso estive no SES. Um, e então penso que tem essa vertente. Nós analisámos poemas em específico de um livro que se chama Nós ou Laços, dependendo da tradução, que eu penso que está disponível online. Eu na altura consegui aceder ao livro na íntegra e que também trabalha assim um bocadinho com questões da mente e da saúde mental, e ele era psiquiatra. E eu penso daquilo que me recordo assim de cor que também estaria ligado ao movimento anti-psiquiatria. Eu não conhecia, mas vou ficar com este nome. Mais Oh, alguma linda, questão? Hã? desculpem, vou só por aqui. Oh, linda, encontrei. Encontra? É maravilhoso o hostel. Vou-vos pôr aqui. Dica de férias. É mesmo uma expansão da mente. Está ali. E antes está um artigo que eu gosto muito do Serapioni, que ele fala, eu acho que é dos melhores artigos que eu conheço assim sobre o Franco Basaglia, um, e acho que sobre movimentos assim é o melhor porque é ao mesmo tempo simples e complexo, ou seja, vale mesmo a pena, é uma das coisinhas que pus aqui. Mais coisas. Renata? Olá, obrigada, Joana, pela apresentação. Eu fiquei aqui pensando várias coisas. A primeira é que às vezes eu me ponho a pensar o que é que o Boal pensaria dessa realidade que a gente está vivendo hoje em dia, dessas polarizações, dessa crescida da extrema-direita, desses fantasmas que estão todos nos assombrando novamente. Parece que dá uma chacoalhada e faz a gente ter que trabalhar ainda mais. Por outro lado, eu fico pensando, eu trabalho no Brasil eu trabalhava com teatro profissional, como atriz, como professora, educadora também. E aqui eu me deparei com o desafio de trabalhar o teatro comunitário, o teatro do oprimido, e fui atrás disso desde 2022, com um grupo de uma associação que se chama Rural Vivo, aqui no Campo do Gerês. E nós fizemos um espetáculo que se chama A Céu Aberto, que trata da questão da mineração, que está batendo na porta. Quer dizer, quando a gente fez toda a pesquisa para o trabalho, teatro jornal, teatro imagem lá atrás, a gente nunca tinha ouvido falar de terras raras, né? Hoje em dia, todo dia no jornal, a situação toda da Ucrânia vendendo, negociando as suas terras raras lá para os Estados Unidos, e esses minerais, esses nomes estranhos todos que a gente tem ouvido falar, que a gente desconhecia. Mas uma coisa que eu sinto que a gente tinha como expectativa lá atrás era como furar a bolha, né? Quando eu vi anunciado esse título dessa fala de hoje, Teatro do Oprimido e da Arte à Ação Política, eu sempre fico com a sensação de que a gente queria fazer mais, a gente queria transformar mais. E os lugares para onde a gente conseguiu levar e fazer apresentações parece que são só para as pessoas que já têm consciência, que já estão envolvidas na causa, né? Eu fiquei imaginando, por exemplo, esses projetos que você apresentou, quando você fala da gentrificação ou da exploração do imobiliário, como sair desta bolha das pessoas que estão sofrendo, oprimidas, e chegar do outro lado, que no fundo é para lá também que esse trabalho de transformação se dirige, e precisa se interessar e dialogar com esse outro lado. Então é um pouco isso, é um pouco para angústias, na verdade. Obrigada. Oh, Renata, só sobre essa questão do outro lado hum, eu por um lado concordo, mas por outro lado acho mesmo que é preciso, temos ainda, ou seja, temos todos a energia limitada e acho que precisamos ainda de ganhar poder ou seja, tendo tempo limitado, energia limitada, eu acho que é bom, ainda precisamos, e vendo o aumento da direita, infelizmente que não é direita, da extrema-direita em Portugal e noutros países, mas precisamos mesmo urgentemente de ficarmos muito maiores e mais, e de falarmos mais uns com os outros
incluindo com o afeto, que acho que foi o Manuel que trouxe por causa da Anisa de Silveira, e com a arte, porque acho que a arte a arte e emoção está, não, estou sensível, está tudo ligado. E portanto eu acho que ainda precisamos ter esta conversa entre nós. Claro que às vezes ir lá, às vezes ir não é ao inimigo, porque as coisas não são de vilões e de pessoas boas, não é? Mas, mas maioritariamente entre nós, eu acho que precisamos ainda de crescer. Por exemplo, eu não conheço o Rural Vivo, já anotei aqui, vou ver, a céu aberto, não é? Vou ver. Acho que ainda não nos conhecemos, ainda não estamos unidos o suficientes este lado. Está muito fragmentado e é assim que eles ganham poder. Portanto, se calhar antes de ir lá, temos que continuar a estar uns com os outros a partilhar, a partilhar, a partilhar, até nem precisamos de ir a lado nenhum, porque já estamos no nosso sítio. Eu acho que. Acho que partilhar e fortalecer também, porque nesses tempos tão absurdos e tão difíceis que a gente não só está enfrentando, mas está visualizando, né? Eu acho que às vezes no Brasil a gente tem o costume de dizer que a gente reza a missa para padre, mas que no movimento social geralmente as pessoas acabam fazendo isso, né? Rezando missa para padre. Eu acho que às vezes a gente se fecha muito na gente, mas também, para além de ir para fora, a gente precisa aprender a se fortalecer mais, né, nesses espaços, porque tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo muito machucado, né? Quem tá na luta faz muito tempo, então tá precisando de acalento. Se tiver mais alguma outra questão, é, a Joana depois vai passar para a gente o PowerPoint, né? A gente pode repassar para as pessoas que se inscreveram para participar. Sim, e também deixei, desculpe, deixei aqui, já deixei vários sites, mas deixei aqui porque tenho medo de me esquecer. Não é o melhor filme dos estudantes por empréstimo, que é este processo de teatro legislativo, mas não é o melhor porque aquilo tem duas partes que eu acho que são mesmo boas juntas e não estou a encontrar. Hum, não sei se, não sei se evaporou no sistema, mas este aqui é do NAS, que é do Núcleo de Estudantes de Sociologia, penso eu, e tem uma parte do vídeo, ou seja, dá para, e depois quem quiser falar ou com a Juliana ou com a Raquel, Rafaela, não é? Que está também, podem depois, eu vou tentar encontrar. Tem vários artigos também que eles acabam detalhando mais como é o processo, principalmente do teatro legislativo, né? Porque teve duas proposições legislativas que foram aprovadas nesse processo, então eles falam como foi a organização disso. É extremamente interessante. E queria dizer, Renata, acho que era bom, não sei se é possível, mas se vocês são um núcleo de estudantes, com certeza é possível, de organizar aí um encontro com o Teatro Oprimido, de apresentar uma peça, de nos convidarem ao laboratório para irmos aí à faculdade em Braga ou em Guimarães. A Universidade do Minho tem os dois polos, eu nunca sei de onde me falam. Eu na verdade, estou ligada à Universidade do Minho, mas esse projeto na Associação Rural Vivo surgiu por uma candidatura do Partes, Art for Change, da Fundação Calouste Gulbenkian, e por isso a gente tem desenvolvido lá. A associação faz uma série de oficinas, propostas culturais em várias aldeias. É um projeto maior chamado Satélites Culturais na Serra do Gerês. Então, o teatro é um braço só. Tem as cantadeiras do campo, que acabaram de se apresentar também lá em Lisboa com o Coro dos Anjos. Eles fizeram um trabalho super bonito, assim, de junção das tradições com uma coisa mais urbana e tal. Mas, com certeza, estamos em contato. Vou deixar aqui Estava a os dizer links. que acho que podiam, o grupo organizador desta sessão podia organizar uma sessão com dois teatros fóruns, um do Porto e outro do Jerez, a apresentar, não sei se é em Guimarães ou em Braga, lá está, mas a apresentar no Em vosso polo Braga, em Braga. universitário, em Braga. Podemos tentar agilizar. Bem, Em Braga é quase equidistante do Porto e do Jerez, é perfeito. Sim. É preciso passar por Praga para ir para o Jerez, é preciso passar por Praga para ir para o Porto. Eu acho que era muito interessante fazerem também uma sessão, podendo, hum,
com o laboratório e com a Rural Vivo juntas. Porque acho que, lá está, o teatro oprimido é mesmo experienciar quem teve o privilégio de já conhecer, acho que assim fica sempre aquém, assim, pela fala e pela discussão do seu potencial. Mas acho que Joana, era, conheces também, certamente conheces a Inês também Barbosa, claro. também, A também Inês é certamente criadora gostou. do laboratório também. Ok, tá bom. Conhece-a? Não, ela esteve, foi candidata desde 2013, creio eu, candidata pelo uma Braga. independente em Braga e eu estive como candidato para a Assembleia Municipal. A Portanto, Inês fez conhecemos-nos de longa data, e também com o Zé Soeiro, obviamente. A Inês, por acaso, é um bom exemplo de uma campanha eleitoral Sim, feita também com o Teatro do Oprimido, porque ela fez muita sim, coisa na rua. sim, sim, Continuou também com é Cris, eu acho que se chamava, com o grupo dela durante muitos anos. Agora está a viver no Porto. sei, sei. Mas vale mesmo a pena também acompanhar, e falar com ela. Sim. Tudo bem. Ela pertence ao laboratório, portanto, quando vocês nos convidarem para ir a Braga, eu faço por ela ir também. Ok, tá bom. E Fazemos depois um vocês encontro em fazem uma Braga. caravana e vêm aqui para Barcelona. Ai, a Juliana está em Barcelona. Ah, Sim. então tem que vir ao Prima, que se for aprovado o financiamento vai acontecer de forma mais fácil. Se não for aprovado, vai acontecer na mesma. Tem que vir ao Prima, vem gente de Barcelona. Aliás, no Barcelona tem o Fórum Teatro Patatón, conhece? Não, Então vou pôr aqui, porque vocês vão ficar a conhecer os grupos todos de teatro. de Do teatro, primeiro. pelo menos de uma linha. Até tem aqui um. Estava a ver o que tinha. Ai. Tem uma coisa que ele escreveu num livro. Eu se calhar vou pôr este porque não estou a encontrar. Não está a funcionar. Mas vou pôr. Pronto, vou-vos pôr este capítulo. Este livro é muito fixe, que é É, é feito pelo Júlio Boal, que é o filho do Augusto Boal. Um dos. Ele não tem só, tem vários filhos. Um, que no fundo continuou a fazer teatro oprimido e dar oficinas e tal. E escreveu já a tese dele, que foi sobre teatro oprimido. Foi, no fundo, os conflitos que o teatro oprimido tem agora nesta época, mas e a forma como se calhar está desatualizada, a estrutura base do próprio Teatro Fórum, portanto também vale a pena. Mas ele fez este livro que é com o Zé e a Kelly, que no fundo tem Brasil, Portugal e América, que é, que é um muito bom livro. É assim, isto não é, né, pelo menos esta capa dura, agora vem uma capa mole, é só mesmo para as bibliotecas comprarem. Há pouco, mas vale a pena. Eu pus-vos aí o coisinho que tem do Teatro Patatón, o Jordi Forcadas, foi a única coisa que eu encontrei agora na net e é sobre o capítulo que ele escreveu aqui. Mas tem o nome do Teatro Patatão para depois pôr aí no Google Maps, porque de certeza que tem qualquer coisa sobre ele. E pronto, acho que vale a pena conhecê-los. Obrigada, professora. Renata, obrigada. Vou ver com cuidado isto. Arts and Culture. Mais alguma questão? A gente está chegando no nosso horário limite. Bom, então quero agradecer mais uma vez a professora Joana por toda essa apresentação, por dar também um pouquinho mais de esperança para gente, que tem gente resistindo ainda. Posso só perguntar, Juliana, Sim. quem quer que está aqui neste Zoom que esteja a trabalhar com questões relacionadas com a arte nos seus. Eu não sei se são só colegas de doutoramento, se é mestrado, não sei. Pronto, no fundo não falamos sobre Eu isso. acho, o que eu acho que é mais fantástico desse grupo é essa interdisciplinariedade que a gente tem mesmo. Eu estou fazendo pós-doc em ciência política. Ok. E podem pôr aquela coisinha, quem está a trabalhar com alguma relação com a arte ou com as artes.
eh, ou pensa. A Érica, a Renata, Vocês não conhecem os emojis? a Olha, Rafa. Eu não estou a encontrar os emojis, desculpem. ok, mas ainda há assim, pai, 5 pessoas, é? Estou trabalhando com design, e eu mergulhei na parte do teatro do oprimido porque me foi apresentado para trabalhar aspectos inclusivos. E aí a minha professora, que é professora da Universidade do Minho, de Guimarães, eu sou a Érica, eu nem me apresentei, desculpa. E aí eu estou trabalhando no design inclusivo de idosos, e ela me apresentou algumas técnicas do teatro do oprimido, né? E eu estou tentando conhecer para poder abordar isso e entender que pode ser uma abordagem no ponto de vista de idosos lidarem com uma prática não tão direta, não tão objetiva, e que eu possa, né, tentar fazer uma pesquisa com eles, uma investigação mais solta, mais leve. Estou tentando compreender tudo. Sim, não precisa de fazer muito solta nem muito leve, porque as pessoas mais velhas aguentam bem. Eu tive uma orientanda que fez exatamente isso, ou seja, fez com pessoas maiores, acho que é assim que se chama, eu nunca sei muito bem, as pessoas mais velhas, as pessoas maiores. Um, Pessoas que estão, como é que é? Jovem há mais tempo que tu, dizia uma colega Exato. Marcos Zeros, que eu gosto muito, acho que é uma expressão muito boa. Jovens há mais tempo que nós. E ela fez exatamente isso. Ela não conhecia o teatro oprimido, mas de repente achou que a ligação era boa porque queria trabalhar, ou queriam que ela trabalhasse a questões da ativação, participação e não sei o que no trabalho. E ela pediu a um grupo, na altura ainda não nos conhecíamos, para trabalhar com essas pessoas. Ela já fazia dinâmicas com elas. E depois começaram a ser dinâmicas de teatro e é muito bonito, valia a pena falar com ela, porque depois ela fez mesmo um teatro fórum com as pessoas. Legal. Hum, foi mesmo muito interessante e temos um artigo juntas sobre isso, mas não está muito. Acho que mais valia falar com ela, fazer um Ah, zoom. se tivesse Vou um ler, e-mail, alguma coisa, mas eu vou dar aqui o meu e-mail no chat, só tá, para. ou entre em contato, isso. Então, e assim eu passo, porque eu não sei, é Patrícia Félix que ela se chama, mas eu não lhe sei dizer assim de cor. Este é o meu pessoal, eu ali pus o de trabalho, não tem mal, eu uso os dois, mas enfim. Não, Este no mais, Joana, muito obrigado pela apresentação, por tudo, né? Por compartilhar. Eu acho que é muito válido essas discussões, e eu estou muito feliz de ter participado aqui, entender, né, toda essa ótica e como eu posso também aprimorar isso no meu trabalho, né? Obrigada. força. Obrigada. Obrigada. A Kátia também disse ali no chat que ela está fazendo o doutoramento em sociologia na Universidade de Coimbra, então não só diversas áreas, mas também diversas cidades diferentes aqui, né, participando. Eu estou em Guimarães. Praga, Guimarães, Coimbra, Barcelona, Brasil, professor Manuel. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, Joana. Muito obrigada mesmo por essa exposição. É, quero dizer para todo mundo que depois esse seminário vai ficar disponível, a gravação no nosso canal do YouTube, também tem no canal da Six, na realidade da Uminho, tem todas as gravações dos seminários que a gente fez, se vocês quiserem assistir.